Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes você vai receber um recado do nosso presidente Márcio. É isso aí. O recado é para você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Sindiguardas SP. Não perca a oportunidade. Já se inscreva. A você que já é inscrito, ative aí o sininho de notificações para receber todas as publicações na palma da mão. Curta, comente, compartilhe e participe. Bom, nesse bloco nós temos o prazer inenarrável de receber aqui em nossa sede o vereador Adriano Santos, que está hoje compondo a Câmara Municipal do município de São Paulo. Vereador, seja muito bem-vindo ao Sindiguardas SP. O senhor pode se apresentar para os colegas da Guarda Civil Metropolitana? Márcio, obrigado pelo convite. Estar aqui no Sindiguardas com você. Essa categoria é muito importante para a cidade de São Paulo. Eu sou o Adriano, fui policial militar na Zona Leste de São Paulo. Entrei na PM em 97, saí em 2009, saí para advogar, sou advogado, exerço a função até hoje. Já defendi alguns guardas municipais aqui da cidade, né? Atualmente eu atuo muito na área criminal, defendendo os policiais militares. Atuo no TJM, a gente faz júri. E aí, em 2020, eu concorri para vereador aqui na cidade de São Paulo. Fiquei como primeiro suplente do meu partido. E o ano passado, um vereador foi cassado por racismo, né? Uma coisa infeliz, né? A gente não pode conviver com racismo em nenhum lugar do mundo, né? E aí eu acabei assumindo a cadeira, eu entrei na Câmara Municipal dia 20 de setembro, então esse mês aqui fazem 4 meses que eu estou lá na Câmara Municipal, defendendo aqui os interesses dos paulistanos. Que bacana, é bom a gente saber que a gente ganha um reforço na fala de segurança pública na Câmara Municipal, já que o vereador conhece tão bem assim a questão de segurança pública por já ter trabalhado na Polícia Militar, advogar no setor de segurança pública, e essa fala para a gente é importante, porque às vezes, vereador, quando a gente vai debater segurança pública na cidade de São Paulo, a grande maioria dos vereadores nunca passou pela área de segurança pública, então eles conhecem numa realidade um pouco distante, né? Eles conhecem, por exemplo, aqui o que eles veem de segurança pública aqui no centro de São Paulo, que eles estão presentes aqui. Mas lá na periferia, nos bairros onde o senhor trabalhou, em São Miguel Paulista, Água Vermelha, Itaim Paulista, lá, é diferente a realidade, né? E aí o senhor traz, então, para a gente essa qualidade de conhecer a segurança pública de perto, não é isso? É verdade. A gente vê que a maioria dos parlamentares tem 2 visões sobre a questão de segurança pública. A primeira é quando precisa, que aí ele tem que ligar que ele está precisando. E a segunda é quando é para criticar. Poucos eles têm iniciativa de valorizar as categorias da segurança pública. Pensando nisso, eu vinha trazendo algumas ideias durante a minha pré-campanha em 2020, e eu, inclusive, quando você me convidou para vir aqui, eu falei, eu vou apresentar esse projeto que era para apresentar agora em fevereiro, vou antecipar para eu trazer aqui para você em primeira mão. Foi apresentado agora na terça-feira uma coisa muito interessante. Na Polícia Militar, onde eu fiz parte, o policial que aposenta por tempo de serviço, ele tem uma promoção de posto imediato. Sim. O policial militar que ele se acidenta em trabalho e fica inválido, né, cadeirante, numa situação parecida, ele tem uma promoção também. O policial militar que, quando ele sofre um atentado e falece em razão da função pública, ele também tem uma promoção e aí, no caso, a família recebe uma aposentadoria, né? A pensão. Mas o guarda não tinha isso. Isso me causou até uma surpresa, uma categoria tão importante para a cidade, que ajuda muito, né, o município na questão de segurança, não ter esse tipo de ajuda, né, do parlamento, da prefeitura, do município. E aí eu apresentei esse projeto, que já era uma ideia minha antiga, da gente poder equiparar os benefícios que a Polícia Militar tem, também na Guarda Civil Metropolitana, que faz esse trabalho maravilhoso na cidade de São Paulo. Então, esse projeto eu apresentei, estou te passando aqui em primeira mão, para a gente poder valorizar a profissão. Você sabe que eu, como parlamentar, eu não tenho o poder de aumentar salário do guarda, que é um poder do executivo. Mas eu posso ser uma voz de luta, de briga, para a gente poder valorizar. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer na Câmara é um projeto desse e cobrar melhoria para a categoria com a nossa voz dentro do parlamento. Muito bacana, viu, vereador? Eu fico feliz em saber, vereador, porque realmente é um projeto de reconhecimento, né? A gente reconhece o profissional pelo exercício do seu labor, pelo que ele desempenha para a cidade de São Paulo, e aí, se ocorrer uma fatalidade com esse colega, ele assume aí um grau imediatamente superior,
ou no caso dele se aposentar, que é aquele colega que passou a vida inteira aqui dando seu sangue em prol da municipalidade, ele recebe essa promoção, né? No caso lá da Polícia Militar, o colega que é subtenente, por exemplo, passaria a tenente. Isso, né? exatamente. Aqui no caso da Guarda Civil Metropolitana, classe especial se aposentou classe especial, passa a classe distinta, o subinspetor se aposenta, passa a inspetor. É um projeto de lei muito, muito importante, relevantíssimo para a nossa categoria. A gente vai acompanhar ele muito de perto, tomara que os demais vereadores, né, também comprem essa briga. A importância do projeto, Isso, né? Comprar essa briga para a gente poder passar. E já vai uma sugestão para você. Se a gente puder divulgar esse projeto para todos os guardas, a gente fez também uma petição online, sim, vou te passar depois, para a gente poder divulgar para toda a tropa, para a gente criar um movimento. Quanto mais pessoas acreditarem no projeto, mais força a gente tem no parlamento para cobrar que funcione. Eu tenho pensado o seguinte, Márcio, isso eu falava desde a minha época da PM. Qual é a profissão que você entrega o patrimônio maior que você tem, que é a vida, para salvar outra pessoa? É a polícia. É a polícia, né? É a Polícia Militar, a Polícia Federal, a GCM. Então, assim, a gente precisa valorizar esse profissional que sai da casa dele para entregar a vida dele para uma pessoa que ele não conhece. Sim. A gente vê heróis que as pessoas, talvez por impulso, pulam no rio para salvar outra, conseguem salvar, pulam muros e tal. Mas a profissão que você sai de casa para arriscar a vida de uma pessoa que você nunca viu, a gente precisa valorizar esses profissionais. Inclusive a do próprio mala, né? Que às vezes o policial se depara com o mala lá sendo lixado pela sociedade, ele tem que intervir, ele tem que salvar a vida do mala, né? Porque faz parte da profissão dele, né? Exatamente. Então, é realmente algo diferenciado. Não existe nem no município, nem no governo do estado, nem no governo federal, alguma profissão que se assemelhe a essa questão de você se entregar, se doar de verdade, né? Se doar por completo para o seu ente federativo, para a própria sociedade. Não existe realmente. Vereador, é compromisso nosso, tá? Vou disponibilizar o projeto de lei aqui no canal do YouTube, vou disponibilizar no Instagram, no Facebook, no site do sindicato, vou colocar junto lá o link lá para a petição, né? Para o pessoal colaborar, assinar a petição, porque isso dá força para o vereador. Dando força para o vereador, a gente ganha força na Câmara Municipal e a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E eu vou pedir também para o vereador um apoio, na verdade, se o senhor puder até redigir algo nesse sentido, que a gente gostaria de estabelecer, vereador, aqui no município de São Paulo, critérios para a remoção. O que é a remoção? A remoção é a transferência de unidade de um policial. A gente tem lá na Lei 8989, que é o Estatuto Geral dos Servidores, o artigo 51, que ele dá a discricionariedade ao município para remanejar efetivo de um lugar para outro. Isso faz parte do serviço público, porque às vezes precisa num lugar, às vezes precisa mais em outro, acontece alguma coisa e tal, faz parte. O que acontece é que quando não tem critério para essa remoção, o chefe manda normalmente aquele camarada que ele não tem muita afinidade. Ele tem alguma coisa, algum tipo de pessoalidade, ele pega e fala assim, em vez de eu mandar aquele, eu mando aquele. O que a gente gostaria de estabelecer, vereador, seriam critérios, seja de antiguidade, seja de desempenho, seja de idade, sei lá, ou de localidade, o camarada que mora mais perto, alguma coisa. Nesse sentido, o que a gente gostaria de que obedecesse critérios, tirasse a pessoalidade desse ato de remoção. Porque o que a gente vê hoje em dia é que os atos de remoção são muito, muito, muito movidos pela pessoalidade. A gente consegue o apoio do vereador lá do seu gabinete nesse tipo de projeto, vereador? Sim, Márcio, pode contar com a gente lá. O Sindiguardas, acho que é referência no nosso país, né? De trabalho de luta pela categoria. Esse projeto que você está falando também é importante, porque quando a gente fala de política pública, não existe pessoalidade. Sim. Política pública é para todos, então é impessoal. Eu não posso definir um critério de transferência, porque de repente eu tenho uma divergência com algum subordinado meu, eu tenho algum problema com ele. Eu acho que a gente precisa mesmo estabelecer um critério para a gente poder transferir os guardas. Um exemplo. Na PM a gente usa mesmo a idade. Então, por exemplo, quem é recruta? Idade que eu digo de tempo de trabalho, né? Então, certo. O recruta ele é transferido primeiro do que aquele mais antigo, que tem uma prioridade. A gente poderia trazer isso também para dentro da categoria do guarda. Então, o guarda mais recruta, se uma determinada localidade precisa de mais apoio, precisa de um reforço de policiamento, vamos levar aquele mais novo para lá.
O que tem mais antigo, entrou primeiro, tem que ter uma prioridade, né? Sim. Prioridade, por exemplo, para ter as suas férias, pedir as suas férias, para outras coisas. Mas essa remoção a bem do serviço, eu acho que a gente precisa realmente estabelecer um critério, seja de antiguidade, seja de posto, patente, né? Aham. A gente estabelecer isso aí, pode contar comigo. Eu acho que isso aí é uma coisa que precisava mudar, inclusive na PM. Porque o poder discricionário eu não preciso justificar. Eu transfiro e ponto final. Não for né? com a cara, Não né? fui com a cara, transfiro ali. Tive algum problema, eu transfiro. Então a gente precisa estabelecer produtividade. Isso. Aquele que trabalha todo dia, Não aquele dá que vai nas novidade, né? escalas, que não dá novidade. Esse daí que não dá novidade, ele tem que ter um. Agora, ele trabalha certinho, não dá novidade, não falta ao serviço, comparece em todas as escalas essas que tem, mas é ele que eu vou transferir porque eu não gosto dele. É Isso difícil, daí tá né? errado, isso aí não pode acontecer. Eu acho que política pública tem que ser feita de uma outra forma. Isso, tem que tirar a pessoalidade do ato, né, vereador? E por último, vereador, que é também bastante importante, aqui nos bastidores a gente fazia uma conversa sobre a ampla defesa e o contraditório, porque ela é invertida no processo administrativo, né, vereador? Isso. O vereador é formado em Direito, já advogou, continua advogando até hoje, né? Então ele tem um expertise muito grande nisso. E ele já detectou que aqui no município de São Paulo a gente tem um grande problema, que é a inversão do processo administrativo no que tange a ampla defesa e o contraditório. A gente apresenta as razões finais de defesa, depois que a gente apresenta as razões finais de defesa, vem o relatório final e conclusivo. Esse relatório final e conclusivo ele pode trazer acusações que não estavam no início do processo. E aí o profissional não tem a chance de se defender das novas acusações. Isso é inconstitucional, não é, vereador? Desde 88, a Constituição Cidadã que a gente fala, ela trouxe lá o ampla defesa e o contraditório. O que é isso? É eu poder falar depois da acusação. Sim, Quando eu falo primeiro, eu não tive o poder de contradizer o que estão falando. sim. Se eu me defendo de uma acusação e depois, no final, a capitulação muda, tenho que dar oportunidade para quem está se defendendo falar de novo sobre aquela acusação. Não falou, o STJ e o STF, eles já têm entendimento pacificado que todo o processo é anulado para determinar que aquela pessoa volte, se acuse da nova acusação e aí o processo siga normal. Não seguir o critério, o processo é nulo. Então é bastante importante a gente deixar isso aqui. Acho que muitos advogados assistem aqui o programa. Não tem isso, o processo é nulo. Então, lógico que vai dar uma dor de cabeça, você vai para o tribunal aqui em São Paulo, depois STJ e STF, mas já é pacificado na jurisprudência isso daí. Não deu poder do contraditório, o processo é anulado. Então, são coisas absurdas que a gente vê que a gente precisa corrigir, né? Nos bastidores a gente falou de muitas coisas. Isso. Aqui, né? E aí, na Câmara Municipal, isso pode ser um pleito na Câmara Municipal também, porque é uma lei municipal, a Lei 13.530, ela é de 2003, né? Aliás, uma lei de 2003 com 20 anos, ela já está na hora de repensá-la, né? A gente precisa atualizar. O mundo muda, a gente tem que mudar a forma de atuar, a gente tem que mudar a forma de fiscalizar a atuação, a gente tem que mudar, a gente tem que se antenar com o mundo, né? Não adianta a gente ficar aplicando uma lei de 2003 ou de 1989, de 79, que é a Lei 8989, sem fazer essa adequação. Porque hoje é outra realidade. Realidade virtual, realidade de bullying, cyberbullying, essas coisas tudo. Então, a lei precisa ser atualizada. Talvez na Câmara Municipal a gente ganhe força com um projeto de lei que vise alterar essa 13.530 em vários aspectos, né? Para trazer ela mais para a realidade de hoje mesmo. A Guarda Civil Metropolitana usa hoje armas que ela não usava em 2003. Sim. Então, tem que ter essa atualização mesmo. E, nesse sentido, fazendo essa mudança, a gente já adequar o texto para que a defesa fale por último. Não pode, né? Aplicar a pena faz parte. Se o profissional ele comete um desvio de conduta, a pena é cabível. Agora, não dá para esse camarada ter o seu direito cerceado em razão de processo administrativo, não é isso, vereador? Então, talvez a gente consiga fazer essa discussão na Câmara Municipal. Eu acredito que o gabinete do vereador tem certeza que a gente vai ter o apoio, né? Eu acredito que a gente consiga esse apoio também dos demais vereadores, né? Com certeza a gente consegue, até porque é uma ilegalidade você não conseguir se defender. Ou se defender e, no final, mudar a regra do jogo para punir o servidor, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que defender com unhas e dentes. A gente não defende quem pratica atos errados, quem realmente fugiu da normalidade. Mas a gente tem que permitir que ele consiga se defender com tudo que a lei permite. Eu não posso punir um servidor fora da lei. Punir o fora da lei anula o processo. Exatamente. Então a gente tem que realmente trabalhar a polícia. E o que você falou é importante.
De 2003 para cá, tudo mudou. Hoje a gente faz audiência virtual. Sim. Hoje a gente tem smartphone. A TV Justiça, que não existia, hoje existe. Sim. Então a gente acompanha julgamento no STJ, no STF. Então, tudo modernizou. Por que a gente não consegue modernizar? Aliás, a Constituição é de 88. Aham. Em 2003 já existia há muitos anos. Sim. Por que eu continuo com aquela mentalidade de punir? É verdade. Dê o direito dele se defender e aí, no final, se você realmente entender que houve um erro, aí você aplica uma punição. Mas não dá para punir com uma forma discricionária. Não, muda aqui porque eu vou fazer. Não é assim que as coisas devem funcionar. Então, e a gente tem, assim, o regime disciplinar de uma polícia, ele realmente, naturalmente, ele é mais rigoroso do que o regime disciplinar do servidor comum. Ele, naturalmente, porque em razão da atividade, da responsabilidade que o policial tem, né? A polícia tem a prerrogativa do uso da força, só ela tem essa prerrogativa. Então, dada a responsabilidade, é natural que o regime disciplinar seja um pouco mais rigoroso mesmo. Isso a gente consegue entender. O que a gente não consegue entender é, por exemplo, um servidor público municipal que descumpre lá um de seus deveres funcionais, vamos colocar aqui o dever da assiduidade. A assiduidade é um dever funcional para todos os servidores municipais, professor, o pessoal da saúde, o guarda civil e tal. Se o servidor comum descumpre o dever da assiduidade, ele é penalizado com uma repreensão, porque já tem lá a pena, olha, descumpriu o dever, a pena é repreensão. Está lá no artigo, acho que 85 da 8989. Para o guarda civil metropolitana, descumprir dever funcional pode dar até demissão. Não tem uma pena própria para o descumprimento do dever funcional. Então, uma coisa, por exemplo, ser inascido, ser impontual, pode levar o guarda civil à demissão, enquanto aos outros servidores não se aplica uma pena tão rigorosa. Eu acredito que a gente tem que trabalhar também dosimetria na pena. O que você acha? Eu acho que isso aí é importante. O que acontece? Sendo servidor público municipal, guarda, e o médico sendo servidor público municipal, o professor servidor público municipal, eu não posso tratar quem está na mesma função diferente. Uhum. Todos são servidores públicos do município. Por que um eu vou demitir e o outro não? Sim. Entende? Quando está na mesma situação jurídica, eu não posso aplicar uma pena maior para um e para outro mais branda. Sim. Então é preciso igualar isso também. Isso também a gente precisa trabalhar. Não existe diferença de tratamento com punição. Sim. Se você tem a função é diferente, mas todos são servidores públicos. Por que para um eu aplico uma pena branda e para outro perda da função pública? Então é preciso a gente equilibrar essas coisas absurdas que a gente está enxergando na categoria, né? É uma das bandeiras que a gente defende aqui, o vereador, por exemplo, tratar com igualdade os iguais, Exatamente. né? Então, por exemplo, nós tivemos 2 procedimentos disciplinares em razão da perda da arma de fogo. Os colegas tiveram a arma de fogo extraviada, seja por furto, algum tipo de coisa assim, mas em um deles foi aplicado 30 dias de suspensão, enquanto no outro foi aplicado 5 dias de suspensão. A mesma conduta, penas diferentes. Isso é uma bandeira que a gente levanta. Não dá para a mesma conduta aplicar penas diferentes, sendo que o cenário é o mesmo, né? O que se obteve foi o extravio de algum material público. Se não há dolo, o guarda civil não jogou a pistola no rio, não há dolo. Ambos foi por culpa, né? Então não pode aplicar 30 dias em um, 5 dias no outro. Não é isso? É isso que a gente estava falando antes do poder discricionário. Esse policial aqui, ele é assíduo, tá tranquilo, dá 5 dias para ele. Não, esse daqui dá muito problema, dá 30. Onde que tá a igualdade aí? Pois é. Não importa o meu poder discricionário, só quem aplica a pena tem a prerrogativa de escolher quantos dias vai aplicar, né? Sim. Então essas distorções aí, a gente precisa corrigir. Já tem jurisprudência muito antiga sobre isso, tratar pessoas que estão na mesma situação jurídica de forma diferente, né? Sim. Então é preciso a gente atuar para corrigir essas irregularidades. Isso aí, na minha formação acadêmica, isso é ilegal. Né? Então a gente tem que atuar assim nessa área aí. Uma curiosidade, vereador. No ramo do direito, o senhor atua mais em que área? Administrativo? Área criminal. Criminal. Conhece bem de perto a nossa realidade. Conheço né? um pouquinho. Já fiz alguns júris aí também, né? Tribunal de Justiça Militar, atuo bastante lá. E administrativo também. Bacana. É um reforço de peso na Câmara dos Vereadores. Eu quero aqui agradecer a presença do vereador Adriano Santos ao Sindiguardas SP. Quero colocar a nossa casa à sua disposição, vereador. Aqui o sindicato aqui, ele é da categoria, né? Nós estamos aqui apenas como dirigentes, mas a categoria acolhe os vereadores aqui na nossa casa. Sempre que o senhor estiver passando por aqui ou quiser visitar-nos,
pode encostar, a gente está aqui de portas abertas para o gabinete do vereador, para os colegas que trabalham junto com o vereador e querendo discutir a Guarda Civil Metropolitana, nos colocamos à disposição também, vereador. Márcio, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, participar dessa entrevista, né, no Sindiguardas, e defenda quem te defende. Pesquise, verifique quem é o vereador que está na Câmara Municipal, qual é a pauta dele, o que ele traz de novidade para a segurança pública municipal, né? E é isso. Defende quem te defenda. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, vereador. Neste bloco aqui, nós vamos falar da nova ordem de serviço do Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, que trata do uso da camiseta, não é verdade, Marcelo? É isso aí, a camiseta azul, né, meia manga. Na verdade, essa ordem ela veio para corrigir uma anterior. Já existia uma ordem lá no final de 2023 lá que autorizava o uso dessa camiseta meia manga. Só que como ela era uma ordem que ela não posso dizer, ela não explicava tal como que funcionava a execução disso, tinha rondante que não deixava o pessoal sair da unidade com a camiseta se tivesse menos de 25 graus. Aí o colega saía com a gandola, ia para o posto de serviço, lá no posto de serviço atingia 25 graus, ele ia lá, tirava a gandola, guardava na bolsa ou qualquer outro lugar tal. Aí depois abaixava a temperatura e tinha que colocar a gandola de novo, né? Aí, então, para evitar esses problemas de interpretação, o Comando Geral, ele muito sensível ao trabalhador, né? Sensível à questão de saúde, segurança do trabalhador, eles reeditaram a ordem e fez a ordem 01/GCM/2024. O que ela estabelece? Primavera e verão, o uso da camiseta azul é autorizado de dia e de noite, independente da temperatura. O que precisa ter? Precisa ter a padronização. Então, todo mundo vai estar naquela equipe vai estar utilizando a camiseta azul, tá certo? Primavera e verão. Outono e inverno, aí sim precisa atingir os 25 graus. Atingir os 25 graus, tira a gandola, usa a camiseta azul, meia manga azul. É mais uma ordem de serviço assim, que a gente vê que é preocupação realmente com o trabalhador, né? Com certeza. E traz um pouco mais de conforto. Eu vi na reportagem ontem, em São Paulo, a sensação térmica passou de 40 graus. Né? E teve cidade do Brasil que foi mais do que isso ainda. Então a gente está numa onda de calor gigante, né? Eu sou calorento, tenho que dormir com o ventilador ligado. É isso mesmo. Senão eu não consigo dormir. E aí traz um pouco mais de conforto para o policial. E assim, essa ordem de serviço, ela está muito clara no texto. Então não vai ter interpretação de... Porque assim... os malvados, né? Malvado de plantão. É uma coisa, Vilar, que assim, você tem qualquer texto dá margem para interpretação. Qualquer texto. O artigo 121 do Código Penal, ele fala, matar alguém, pena... reclusão lá, tal. São só duas palavras, matar alguém. A gente tem mais ou menos uns 120, 130 doutrinadores que explicam o que é matar alguém. Então, são duas palavras que dá interpretação. Uma ordem de serviço um pouco mais extensa, obviamente vai dar interpretação também. Com certeza. O problema é que o gestor ele pode interpretar da forma que melhore o serviço ou da forma que piore o serviço. De 10 gestores, a gente pega 8 que interpreta da forma que piora o serviço, ou seja, que veda o uso, que proíbe o uso. É difícil, não sei por que escolhe interpretar as coisas de forma que prejudica o trabalhador. Sendo que se você interpretar de uma forma que beneficia o trabalhador, ele trabalha mais disposto, mais feliz, ele atende melhor a municipalidade, atende melhor o munícipe, né? Óbvio, né? Para que castigar, né? Então, eu acho o seguinte, que infelizmente falando, né? O comando está dando a linha de humanidade. Eu fico assim, bestificado de falar, por que o cara não entende isso daí? Porque qual vai ser o impacto na atividade da guarda se o cara tiver de gandola, se o cara tiver de camiseta? Nenhum. Nenhum. Agora, óbvio, se tiver 45 graus e o cara de gandola, vai gerar um impacto. Exato. Né? O cara vai trabalhar com mais dificuldade, mais incomodado. Dependendo de pessoa para pessoa, pode ter um mal súbito aí, tem esqueci o termo técnico agora. Síncope. Não, quando você tem muito calor, né? Tem um termo específico lá. E aí você sofrer desse mal e ter que ir para um pronto-socorro, e aí sim vai impactar no serviço, né? Se existe uma ferramenta que já foi disponibilizada pelo comando, ou seja, tirar a gandola e usar uma camiseta para melhorar a qualidade, por que não utilizá-la? Sim. Né? É triste isso daí. Porque assim,
Se o comandante fosse ter que cuidar de todas as unidades da guarda, de todas as equipes de patrulhamento, não precisaria ter cargo na guarda. Nem chefe, você botava um cabra lá, o cara fazia tudo e tá tudo certo. Não, você tem lá uma cadeia de comando, né? O comandante melhorou uma ordem que já era relativamente boa do ponto de vista de qualidade de vida policial. Agora ele tá, assim, vamos chamar de desburocratizando. Falou, verão, primavera e verão, pode usar. Exato. Só combina o padrão, né? Também se não padronizar também vira uma bagunça. Né? E não pode deixar virar bagunça. Né? Então, ou seja, senhores gestores, observem o comandante da guarda. Ele está dando tom. A gente aqui no Fique por Dentro fala direto. O comandante está dando tom. Siga o tom. Exato. É simples assim. Exato. E tem um detalhe na ordem, Vilar, que quando for grandes eventos que forem organizados pela SOP, pela SAI ou pela SUPLAN, aí tem que obedecer o uniforme estabelecido na ordem. Exato. Então, por exemplo, vai ter o carnaval agora. O carnaval ainda está dentro do verão, né? Sim. Então, eles vão soltar uma ordem de serviço para o carnaval. Lá na ordem vai vir escrito o tipo de uniforme. Aí o policial tem que observar o uniforme da ordem de serviço específica. Afasta essa e utiliza o uniforme que está na ordem específica lá da SOP. Provavelmente é a SOP que planeja aí o carnaval, né? Agora a gente tem também aí o aniversário de São Paulo, que deve ter uma ordem de serviço geral também, por causa das comemorações, então tem que observar a ordem de serviço. Fora isso, tá facilitado, né? Não dá mais margem para interpretação do mal aqui, né? Exatamente. Bom, nesse bloco nós vamos falar sobre os excelentes, produtivos e relevantíssimos serviços prestados pela Guarda Civil Metropolitana à cidade de São Paulo. Os números estatísticos que estão disponíveis na página do Comando da Guarda Civil, não é isso, Vilar? Exatamente. Facebook lá do nosso Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, né? São números aqui, você que está assistindo o programa, você que é Guarda Civil Metropolitana, você já está acostumado aí. O caso do WhatsApp, né? Então a gente vê lá as ocorrências e tal, né? O pessoal manda, né? Tem alguns sites que também publicam também, né? Mas aqui é o número oficial da guarda. Sim. Né? Então, assim, 950 flagrantes de roubos, furtos, né? Tentativas de furtos e roubos. É a presença da Guarda Civil Metropolitana nas ruas, ô Marchão. É a presença da guarda nas ruas. 383 armas apreendidas. Arma pra caramba. Arma pra caramba. Você entendeu? São muitas armas. Isso é o trabalho da Guarda Civil Metropolitana pacificando a cidade de São Paulo. Né? Eu acho, Vilar, que esse número de armas apreendidas dá para armar quase a grande São Paulo inteira de guardas municipais. Se bobear, né? Então. Tirando o Guarulhos aqui, que tem um efetivo bastante grande, os outros efetivos são pequenos, né? Exatamente, exatamente. Então, nós temos aí quantidade de pessoas conduzidas ao distrito policial, né? 6.442 pessoas conduzidas ao distrito e dessas 3.980 pessoas presas em flagrante, né? Que a prisão, nesse caso, são prisões feitas em flagrante. Aí cabe a gente ressaltar aqui que o órgão que executa a prisão, que não é em flagrante, é Polícia Civil, Polícia Federal. Todas as outras, Scotland Yard, SWAT, Mossad e a Guarda Civil Metropolitana, tem que prender em flagrante. Exato. Né? Então, tá aí os números. Tem esse número aqui, eu até dei uma questionada lá na comunicação do comando, que ele colocou lá 17 quilos de drogas apreendidas. Eu falei assim, olha, 17 quilos me parece pouco, pela quantidade de ocorrência que a gente vê circulando no WhatsApp e tal. Mas aí me veio uma coisa à cabeça. Quando faz o boletim de ocorrência, coloca lá 15 Empendorfs de cocaína. Mas não tem o peso. Sim. Né? E o que eles trouxeram em forma de peso aqui deve ser aqueles boletins de ocorrência que tem lá o registro, né, efetivamente do quilo, né, do peso daquilo que foi apreendido. Né? Mais de 1 milhão de rondas escolares. Esse é o número que eu mais gosto, Marchão. Sabe por quê? Porque é onde a guarda faz o policiamento ostensivo, preventivo, puro. Excelência. Policiamento de excelência. Não, o que é? As viaturas da guarda se deslocando entre as escolas municipais, entre vários postos, né? A ronda escolar, porque é o principal foco de atividade da Guarda Civil Metropolitana, patrulhamento escolar. Né? Mas, ou seja, a guarda circulando com as viaturas na cidade de São Paulo, nas ruas da cidade de São Paulo, muitos desses números aqui talvez fossem maiores se a gente tivesse esse número menor de ronda.
Porque, ou seja, a presença tanto da Guarda Civil Metropolitana, quanto da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, inibe a criminalidade. O cara não vai roubar, senão é uma viatura do lado ali. Então, se a viatura está ali patrulhando aquele trecho, não vai ter assim, a incidência de crime. Né? Então, eu acho que é o número o melhor número, se assim nós pudéssemos dizer, né? Eu acho que seria esse daí. 180 mil ações de atendimento ao cidadão. 180 mil ações de atendimento ao cidadão. Ou seja, o cidadão paulistano tem uma das cargas tributárias mais altas do país. Né? O custo de vida, estava vendo, né, no metrô ali, a propaganda lá, subiu 15% o valor dos aluguéis aqui na cidade de São Paulo, né, residenciais. Então, ou seja, apesar do IGPM ter dado negativo, né? Então, mas aí é a negociação, mas enfim. Isso aí, gente, é a retribuição daquilo que se paga para morar em São Paulo. Tem um custo para você morar em São Paulo. E a Guarda, né, ao longo do tempo ela passou algumas dificuldades, mas agora está conseguindo devolver para o cidadão aquilo que ele paga de imposto em forma de serviço de qualidade. Atendimento, né? Atendimento. Que, aliás, é bem defasado na prefeitura, né? No município de São Paulo é bem defasado. Eu passo por uma rua, quando eu estou vindo trabalhar, que tem um vazamento de água lá, provavelmente é Sabesp, né? Então você liga um 56 direciona para Sabesp. Mas o fato é que tem 15 dias que eu passo lá e 15 dias que está jogando água fora. Então você vê, se fosse o atendimento de segurança pública fosse mais ou menos igual ao de conserto lá do buraco lá, tava ruim. A população estaria, né? Não, talvez nós não tivéssemos 12 milhões de habitantes, ia ter um pouco menos, né? Então. É triste. Então, você vê que é um atendimento de excelência, né? Pronto atendimento de excelência, né? Vamos lá, o que mais? Vamos aos ações conjuntas, né, com as demais forças. Então a gente pode destacar aqui aquelas operações na Cracolândia, né, que a Guarda Civil Metropolitana executa normalmente com a Polícia Civil, né. Vamos passar a próxima? Vamos lá. Modernização dos investimentos, né. Esse número, 1.000 novos guardas civis, né, atuando nas ruas e mais 500 em formação. Você aqui tem dado aula para parte desses 500, né? Que uma parte que já deve estar na rua já, né? Sim, já se formou. Aquela segunda formatura que teve, né? Então, isso impactou diretamente, não só na cidade de São Paulo, como na carreira de guardas civis metropolitanos. Exatamente. Porque a nossa promoção vertical deste ano 2024 é a segunda maior promoção para os integrantes do nível 1. Ficou gordinha. Para aqueles policiais que estão no nível 1, que é o nível operacional da Guarda, que são aqueles que têm os menores salários na Guarda Civil Metropolitana. Então, olha a profundidade desse ato, né? Ou seja, você ajuda a cidade de São Paulo, você dá mais proteção ao cidadão paulistano, ao mesmo tempo em que você garante a fluidez na carreira. Isso, né? Motiva o trabalhador. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas veem os números assim, mas não conseguem, talvez, fazer uma análise mais profunda. A gente precisa lembrar, né? Falar, olha, dá uma olhada nisso, porque esses números geraram essa promoção vertical, que poderia ter sido muito maior se nós não tivéssemos tido a alteração lá na 16239, né? Então, exatamente. Dos percentuais dos níveis. Vamos lá, Vilar. 328 novas viaturas 4 rodas. E aí cabe destacar que são viaturas de qualidade, né? Sem dúvida. A gente recebeu a Spin, recebeu a Tigo, né? Tigo 8 e tal. E aquela caminhonete da Ambiental que eu não sei. S10, né? S10. Então, assim, são viaturas de qualidade, né? Num passado não tão distante, ô Vilar, eu me lembro que eu cheguei a rodar com o Fiesta, né? O Fiesta. Terrível. E, assim, o Carlão passou a raiva com o Mob. O Carlão. Dá pra fazer umas crônicas, né? As crônicas de Carlão e o Mob. Pois é. Então você vê hoje que é uma viatura um pouco mais confortável, um câmbio automático, né? Precisa fazer adaptação. Ar-condicionado, direção hidráulica. Sim. Até pro munícipe que se utiliza do serviço, ele sente um pouco mais de conforto, né? Porque você imagina, você tem mais de 1,80, eu tenho mais de 1,80. Nós dois num Mob. E aí a gente atende um cidadão que a gente precisa levar o cidadão para um hospital, qualquer coisa. Como é que a gente coloca ele no banco de trás? Se ele tiver 1,80 m, ele vai ter que pegar um táxi ou um Uber. Pois é, então. Aí, no Mob não vai caber, não. Esse tipo de ação da prefeitura traz resultados para o próprio munícipe, né? Exatamente. Vamos ver o que mais. 116 novas motocicletas, a Iamo, né? Atuando aí a todo vapor, aliás. Eles receberam novos capacetes também, Vilar. E o capacete ficou show de bola, viu? Sim. Acho que o grafismo do capacete, eu nunca tinha visto assim, com tamanha qualidade,
tão bonito quanto esse. E assim, o contato que a gente tem com esses policiais é que é um equipamento de qualidade, né? Sim. Então, ou seja, o uso dele, vamos dizer assim, é confortável, né, para os policiais, ao mesmo tempo em que gera uma proteção. Porque, obviamente, quando você compra um carro, você compra um Mobi, ele passa lá naquele teste lá, Latin Cap lá e tal. Uhum. Beleza, né? Quando você compra um Volvo, é um pouco diferente. Né? Você tem a segurança é um pouco melhor. Eu acho que a gente pode fazer essa comparação também com os capacetes novos, né? Sim. O Volvo é o ponto de você capotar o carro e sair batendo pó, né? Do carro. É isso mesmo. Vamos lá. Compra de novas pistolas 9mm. A gente recebeu a Beretta e a TS9, 2 pistolas ponta de linha. Sim. Ótimas, excelentes. Treinamento, né? Munição suficiente para treinar o pessoal. Bacana. As carabinas, né? 9mm 556, que é a CT9 e as T4. T4 Taurus, exatamente. Arma de qualidade, viu, gente? Arma de qualidade, arma muito, muito boa. O calibre 556 é utilizado pela OTAN, né? Exatamente. Então, você vê que a gente atualizou realmente o armamento da Guarda Civil Metropolitana e, segundo a fala do próprio comandante Agapito, em pouquíssimo tempo não haverá mais 38 na instituição. O padrão vai ser pistola. Sim. O padrão vai ser pistola. Aí a gente tem a 380, 9mm Taurus e 9mm Beretta, né? Inclusive, ontem nós vimos uma raridade, né? Um policial com 38 no coldre, né? Falou, por que você não trocou ainda? Ele fez explicação bem plausível lá. Ele estava numa outra unidade da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E aí veio, né? Voltou para a Guarda Civil Metropolitana. E aí, nesse meio tempo, está de 38 ainda. Depois aqui de ter tomado um gole de água, tal, tá desopilado, né? Continuaremos aqui. Né? Aquisição de 5.000 conjuntos de proteção balística, são os coletes. Né? Os coletes novos, né? Dando padrão inteiro para a Guarda Civil Metropolitana. Acho que a maioria dos guardas que eu tenho visto, pelo menos aqui no centro, já estão com os novos coletes. A capa modular. Isso, então. Aquisição de quase 95.000 peças de uniforme, ou seja, está trocando também, né, padronizando o uniforme, né, que você tinha lá, que é o azul mais azul, o azul menos azul, o azul acinzentado de sol, né? Então, nesse começo de ano, vamos dizer assim, né, já está mais ou menos padronizado, né? Eu só quero fazer um apontamento, porque assim, esse é um bloco que a gente está elogiando, né? Sim. Elogiando, reconhecendo o trabalho feito pela gestão ao trabalhador da Guarda Civil Metropolitana. Só que não adianta adquirir o uniforme e largar na DAI para ele apodrecer lá. Exato. Tem que adquirir e colocar na rua para o guarda usar. Sim. Então, material, chegou lá porque dá a impressão que é um brinquedo novo que você dá para o filho e tá com dó do filho quebrar o brinquedo e não deixa ele brincar, né? Exato. Aí compra lá uma porrada de uniforme, deixa lá largado lá na DAI, daqui 5 anos alguém se lembra que existe uniforme lá, vai ver, já era, já tá tudo furado de traça. Exato. Né? Então tem que ofertar ao trabalhador, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos para a próxima. Aqui os atendimentos, né, da patrulha IDEMAS. Da IDEMAS, né? Realiza o programa Guardia Maria da Penha, né? 4.557 mulheres protegidas pelo programa. E, assim, é triste falar que esse é um número que deveria ser baixo. Sim. Né? Nós estamos em pleno século XXI e ainda, infelizmente, você tem, né, homens ou mulheres que têm o convívio junto, que um agride o outro, né? No caso Maria da Penha, a mulher agredida, né? Sim. Então, mas, do ponto de vista do trabalho da Guarda, é um número muito expressivo, né? 28.268 visitas domiciliares, ou seja, né, são aquelas mulheres que estão atendidas pelo programa e esses policiais realizam, né, a visita na residência dessas mulheres que são atendidas, né? Sim. E a mediação de conflito, que 4.787 casos. Apesar de os guardas não estarem uniformizados, né, isso não descomplica, né? O uso descomplica. Isso, descomplica e o Sejusc Central. Então, e assim, porque para o pessoal mais antigo, era nas inspetorias, né? Isso. Então o pessoal buscava inspeitoria, foi transferido esse serviço, né, primeiro para a subprefeitura, né? Isso. E agora para o Descomplica. Descomplica, né? Então, mas é um serviço feito para você que não é Guarda Civil Metropolitana, é um serviço feito pela Guarda. Vamos para o próximo? Eu acho que acabou, viu, Vilar? Não, tem mais um aqui, ó. Não, depois tem um do ambiental também. Ah, sim. Então, as apresentações do Canil, né? 124 apresentações, né?
Esse aqui é um programa muito interessante, por quê? Porque ele aproxima né, o cidadão da guarda. Sim. Né? Você teve com a gente lá naquele evento no Canil lá. Foi. Teve um feira de adoção. Feira de adoção, exatamente, né? Você viu que é muito legal, né? Você tem a criançada da comunidade se aproxima. Isso faz com que essas crianças entendam que o guarda é um parceiro. Isso. Ele não é se precisar reprimir, ele vai reprimir, é óbvio. Né? Mas, em essência, ele é um parceiro. Né? Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está plantando para o futuro. Eu quero que esse cidadão, essa criança, quando crescer, um adulto for, que ele se relacione com a comunidade de uma maneira tranquila, que ele seja um cidadão honesto, que ele não dê trabalho para a polícia, porque o que nós todos queremos é harmonia, né? Sim. Ô, Vilar, deixa eu fazer um apontamento também. Vamos lá. Eu estive na Academia de Formação alguns dias atrás, né? Eu achei muito interessante uma ação que foi feita pela Academia de Formação. O coordenador Ferreira autorizou e, inclusive, até participou. Tinha uma criança, uma menina que ela passa na frente da Academia de Formação, deve ser aluna de uma escola ali por próximo, né? E ela fica encantada com o pessoal lá em forma, né? Ela passa no horário lá da formatura da tarde. Né? Meu curso de pistola eu a vi lá. Vespertina. Aí a menina pegou lá, convidaram ela lá, ela deu a voz de comando lá. Olha que show. Pegou o microfone lá, né? Fora de forma, marcha e tal. Foi uma coisa muito, muito, muito bacana. Depois tirou foto com todo mundo e tal. É uma aproximação que a criança ela já olha para a polícia, em geral, Sim. de outra forma, né? Exatamente. Né? E eu acho muito bacana. Bacana. É um parceiro. Então, temos aqui também a do GEPAD, né? Isso. As 421 ações do GEPAD, né? E do Criança Sob Nossa Guarda, que é aquele programa que os policiais vão até as escolas. Isso. Eles têm toda uma dinâmica para conversar com a molecada, que é justamente para quê? Para aproximar. Fundamento de polícia comunitária. Exatamente, aproximar. Quando ele tiver maiorzinho, né? Que quando é criança, a gente até brinca, né? Tá tudo certo. Depois, quando se torna adolescente, fica um pouco mais complicado. Mas se ele tem aquilo nele ali, aquela visão da guarda, quando o guarda precisar eventualmente chamar a atenção dele, ele vai estar mais tranquilo. Sim. Ele sabe que aquele lá é um profissional parceiro dele, né? Exato. Vamos para a próxima. Aqui Defesa da ambiental. Defesa ambiental, né? Que isso aqui é assim... Olha que legal, hein, Marcelo? O barco tem motor. Agora tem. Agora o barco tem motor, né? É isso aí. Entendeu? Tá lá, ó. Ou seja, quando alguém propõe a aquisição de um equipamento dessa ordem aí, inviável, você acha que o cara tá pensando na cidade de São Paulo? Tá nada. O cara tá pensando no próprio umbigo dele, ou Deus sabe o quê, né? Porque assim, quando você tem toda a estrutura de administração pública pensando efetivamente em atender o cidadão, o resultado é esse aí, ó. Né? Olha lá, são mais de 700 flagrantes de descarte, né? Recentemente, agora, nós tivemos uma chuva imensa e várias áreas alagadas. E às vezes as pessoas só se lembram disso quando a água bate na porta da casa do cara. Isso. Ou às vezes até dentro, né? Que tem um casal de amigos meus que a água entra lá. Né? É triste, né? É uma situação muito difícil, né? Tem que limpar toda a casa ali e tal, aquela lama terrível, né? Então, mais de 500 ocorrências de crimes ambientais, ou seja, a Guarda Civil Metropolitana protegendo o patrimônio ambiental da cidade de São Paulo. Nós somos uma metrópole gigantesca, né? Nós temos que proteger as nossas áreas ambientais para quê? Para a gente ter controle de temperatura, né? Uma vez eu vi uma reportagem que, acho que, se não me engano, Guaianazes é um dos lugares mais quentes de São Paulo, porque tem pouca área verde. Sim. Né? Então, ou seja, ela sofreu a influência naquela região ali, talvez do crescimento desordenado, né? E isso impacta hoje. Né? Porque assim, se você mora num lugar desse, se você tem um pouco mais de dinheiro, você vai colocar o quê na sua casa? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Mas o cara lá não mora nos jardins. Não. Né? Então, ou seja, a condição de vida da pessoa é mais difícil do que quem mora aqui nos jardins. Porque hoje eu fui fazer meu exame aqui na Angélica e aquela tranquilidade, né? Aquela temperatura gostosa amena, porque a rua toda arborizada. Sim. Né? Em Guaianazes, Vilar, tem alguns pontos lá que topograficamente eles só estão abaixo do Jaraguá ali, Pico de Jaraguá. Sim. Eles são mais altos do que a Avenida Paulista, lá em Guaianazes, na região de Guaianazes. Sim. E a polícia ambiental, a defesa ambiental, ela vai muito além da fiscalização ambiental, né? Eu quero lembrar aqui que uma equipe da polícia da Irdan Carmo achou meu carro. Meu filho estava na igreja, exatamente, meu carro foi furtado, né? Meu filho nem sabia que o carro estava furtado, me ligaram no meu celular. Ô, Márcio, você tem um veículo Onix e tal? Eu falei, tenho. Falei, tinha, né? Levaram. Eu falei, não sabia, cara. Aí o Valdemir,
naquela época era subinspetor Valdemir. Achou meu carro, agora é inspetor Valdemir. Olha que beleza, hein? E não tem dedo meu, não. Vou patrulhar lá também. Ele foi promovido por mérito, ele apresentou seus cursos lá. E hoje ele é inspetor. Não sei se ele continua no ambiental, né? Mas, assim, foi a equipe da ambiental que localizou. Isso é patrulhamento. Sem dúvida. É o camarada que não está... Ele está realmente no perímetro ambiental, né? Aliás, eu nem sei como que esses caras chegaram com o meu carro lá. Porque para sair deu um trabalho danado. Para sair de lá com o carro lá deu um trabalho danado. Tem que fazer uns desvios lá para poder sair. Porque é um local tão difícil de acesso, cara. Umas ruas quebradas lá. E aí, no final das contas, acabamos conseguindo arrastar o carro para a delegacia de polícia. Estou com o carro até hoje, graças a Deus. E graças às equipes da ambiental que realmente, de fato, patrulham, né? Exatamente. Não é aqueles camaradas que ficam falando Chico Xavier no documento, não. Exatamente. E também tem a questão, vamos ressaltar aqui, da educação ambiental nas escolas. Ou seja, não é só policiamento, né? Faz parte, é a essência da guarda é policiamento. Sim. Mas também, para aquele policial ali que é especializado na questão ambiental, ele levar essa reflexão para as crianças na escola. Porque, né, voltamos a dizer, se você planta hoje, o cidadão fica mais consciente no futuro, menos trabalho nós vamos ter, menos degradação nós vamos ter no futuro, né? Verdade. 4.000 animais silvestres vitimados, resgatados. Esse é um número relevante. Relevante. Olha, sendo sincero, a gente pode até buscar isso. Eu não acredito que exista algum outro órgão público na cidade de São Paulo que tenha um número tão expressivo. Eu também acho difícil, viu? Verde Meio Ambiente, acredito que não. Polícia Militar, acredito que não. É só a Guarda Civil Metropolitana que tem um número assim tão expressivo de resgate mesmo de animais, né? Exatamente. E esse último número, que é aquilo que você acabou de citar, do encontro do seu veículo, né? 54.000 rondas. Ou seja, né, é o policiamento, está na rua, foco desse policiamento. Proteção ambiental. Mas, né, recupera veículos. Todos os dias. Né? Recentemente, aí, eles não mandaram para a gente, mas eu vi nas redes sociais, o sequestro lá em Pirituba. Sim. Né? Já foi esse ano aqui, já é 2024. Né? Ou seja, é a Guarda Civil Metropolitana na modalidade de policiamento ambiental, atendendo também, principalmente, as partes mais vulneráveis da cidade de São Paulo, que são as regiões extremamente periféricas, né? E o cidadão, o morador desses bairros, ô Vilar, se a viatura não passar, ele sente falta. Exato. Ele sente falta porque ele já se acostumou com esse policiamento. Exato. E ele precisa desse policiamento. Com certeza. Porque o camarada que rouba carro, ele larga na frente da casa dos outros lá, depois vai desmanchando e tal. É incômodo até pro morador lá. Com certeza. E aí a gente fecha, né, acho que esse bloco aqui, Marcio, né, com essa reflexão. Imaginemos a cidade de São Paulo sem a Guarda Civil Metropolitana. Sim. Como é que esses números iam ser diluídos entre as outras polícias que já estão sobrecarregadas? Né? Elas já estão sobrecarregadas. Tão sobrecarregadas que a prefeitura é obrigada a contratar o policial militar na folga para vir fazer um serviço, né, da prefeitura para estender aquela segurança residual que a guarda transmite. De quem que é a obrigação? Policiamento ostensivo preventivo é de competência da Polícia Militar. Agora, onde você tem a viatura caracterizada, seja da Polícia Federal, tem policiamento ostensivo. Exato. Né? Tem prevenção. Então, ou seja, né, essa observação foi feita, a operação delegada, ela, vamos dizer assim, usufrui desse fenômeno, vamos chamar assim. Né? Então, ou seja, se não tivesse a Guarda Civil Metropolitana, São Paulo como estaria? Pois é. Uma bagunça, né? E serve, ô Vilar, também para a gente até deixar um recado. A gente sabe que o prefeito Ricardo Nunes é um dos telespectadores do programa Fique por Dentro, e a gente deixa um recado. Não é por falta de desempenho que a gente vai deixar de receber o prêmio de desempenho. Aliás, por tanto desempenho, o prêmio de desempenho poderia ser até maior. Hoje, fixado em R$5.000, poderia ser R$10.000 facilmente. Com certeza. Por tanto desempenho que a Guarda Civil Metropolitana tem. E esse desempenho é realizado, ele é operacionalizado por cada um desses 7.000 e poucos policiais que a gente tem efetivos na Guarda Civil Metropolitana. Todos têm a sua importância, desde aquele colega lá que está no serviço administrativo dando suporte para o colega que está no serviço operacional, até o colega que está no serviço operacional realmente executando as tarefas. Todo mundo tem a sua importância. E como o resultado é bom, a gente poderia colher melhores frutos para o trabalhador nesse sentido do prêmio de desempenho. Talvez seja a hora de a gente discutir o aumento desse prêmio de desempenho, né, Vilar? Com certeza. Até para acompanhar a bonificação por resultado, que é o prêmio de desempenho dos outros servidores, né? Exato. Ela é um pouquinho maior, uns 10.000, 11.000, 12.000, para a gente ficaria ok, né, prefeito? Exatamente.
Bom, nesse bloco, nós vamos voltar a falar do benefício assistencial, que é aquele benefício concedido aos colegas que estão aposentados e são portadores de doenças graves. Por que a gente tem que voltar a falar desse benefício? Porque no programa anterior nós noticiamos o direito do trabalhador, o trabalhador tem esse direito, né? Aliás, o trabalhador já aposentado, ele tem esse direito, só que o município ainda não está pronto para atender. É isso, né, Vilar? Exatamente, né? Ou seja, nós fizemos um vídeo aqui no meio do caminho da semana, né? Ele não tem, às vezes, o mesmo alcance, né, que o nosso Fique por Dentro. Então, para você, policial aposentado, que está nessa condição, né, de ter essas comorbidades que garantem, além do auxílio, do benefício assistencial, também a isenção do imposto de renda. Exato. Né? Então, tem uma lei federal lá, tem um rol, não vamos colocar aqui o número da lei aqui, tem um rol de doenças lá, né, que se a pessoa está acometida dessas doenças, aí sim faz jus. Então, não são todos os aposentados. Né? Isso aí tem que ficar muito claro para você, policial aposentado. Não são todos. São aqueles que estão acometidos por aquela doença que está prevista naquela lei federal. Né? Exato. Esse benefício já está em vigor. Sim. Né? Então, ou seja, as pessoas aposentadas que estão nessa condição de saúde podem fazer jus ao benefício. O Sindiguardas, para garantir a retroatividade, porque a lei é muito clara, é a pedido do servidor, o servidor tem que pedir. Se você não pedir, você não vai ganhar. Né? O Sindiguardas oficiou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Isso. Então, aí o que acontece? A DRH entrou em contato com a gente, depois de ter assistido o programa Fique por Dentro, né, disse o seguinte, que eles estão passando por um momento que é a migração, né, que é uma movimentação de toda a Prefeitura de São Paulo, de todos os aposentados, das suas secretarias, ou seja, professor de educação, Guarda Civil Metropolitana, Saúde, né, o engenheiro subprefeitura, por exemplo, né, para o IPREM. Então, todos os servidores aposentados da prefeitura vão se relacionar com a prefeitura a partir do IPREM. Né? Isso é uma coisa nova, está sendo implantada agora no começo do ano, né, Marcio? Isso. E isso gerou uma dificuldade muito grande lá na DRH de ter que lidar com essas questões administrativas e ainda operacionalizar o pedido, né? Que tem lá um trâmite, né? O cara vai solicitar o pedido e depois vai ter que passar para o COGES. Isso, perícia médica. É uma perícia, né? Isso. Então, para garantir a retroatividade, o seu Sindiguardas, na defesa dos policiais aposentados, né, já mandou o ofício. Qual que é o nosso pedido para você? Não vá na DRH agora. Por quê? Primeiro, eles não têm lá o formulário. Isso. Ele não existe. Né? Se tivesse tudo bonitinho, se fosse só, entre aspas, bem entre aspas, uma má vontade, nós íamos continuar falando, não, faz por escrito lá em 2 vias e manda lá, porque, né? Mas nós entendemos, nós aqui do Sindiguardas entendemos o momento que aqueles servidores estão passando lá na DRH, ou seja, eles estão extremamente sobrecarregados, né? Vai ter também o processo da promoção vertical. Sim. Né? Então, ou seja, é muita coisa acumulada e a regulamentação propriamente dita não vai sair da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Ela vem de gestão. Ela tem que vir de gestão, ainda não veio ainda. Né? Obviamente que se a morosidade for igual a do decreto que corrige a gratificação de serviço noturno, nós vamos ingressar com a ação. Exato. Né? Nós vamos forçar judicialmente. Exatamente. Para isso aí nós já oficiamos, ou seja, já está garantido, ela falou, olha, pedido foi pedido. Sim. Né? Pedido está aqui. A administração pública, né, que por qualquer que seja o motivo, não consegue atender nesse momento o benefício do cidadão, né, Marcelo? Isso. E é importante a gente fazer esse documento porque o município de São Paulo, assim como qualquer repartição pública, ela não conversa verbalmente. Existe o princípio da formalidade, Exato. Que tudo tem que ser por escrito. Então, para evitar que todos os policiais aposentados que detêm algum tipo de comorbidade se dirijam lá e façam o seu requerimento por escrito, o sindicato faz em seu nome, dizendo assim, olha, é necessário pagar o benefício assistencial aos policiais aposentados que detêm tais comorbidades, tá certo? Então, a gente já oficializou isso. Se futuramente precisar ingressar com a ação, o ofício será um objeto da ação. Será um dos documentos que vão compor a ação para comprovar para o juiz o seguinte, houve o pedido, o município não estava preparado para atender, que, aliás, é uma ineficiência monstruosa, né? No bloco anterior a gente falou de resultado, de desempenho, o município de São Paulo tem muito a desejar, deixa muito a desejar nessa eficiência. Como é que uma lei sai no meio do ano passado e não tem regulamentação ainda?
Estão esperando o quê? Chover canivete para fazer regulamentação? Porque não é imposto, né? Se fosse imposto, estava regulamentado. Pois é. Né? Não, se fosse para tirar direito do trabalhador, que nem a pensão por morte, né? Aí já tinha regulamentado. Tá? Mas, de qualquer forma, esse decreto deve sair. Se não sair, não é o trabalhador que vai ficar no prejuízo. Aliás, não é o aposentado que vai ficar no prejuízo. Nós vamos ajuizar a ação para exigir o pagamento. Exatamente. Bom, chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro. Quero agradecer a você que nos assistiu até esse último minuto, mas não vai embora ainda não, porque o Vilar está com o recado na ponta da língua. Exatamente, Márcio. Para você que não é inscrito. Como assim não é inscrito? Inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, vai lá, ó, sininho, aciona, vai receber esses recados, como nós informamos aqui no programa, no meio da semana, na palma da sua mão. Não fica por fora não, fique por dentro. Compartilhe e deixe um like.